aguardando a Bettina Volbrecht entrar aqui na nossa live de hoje sobre a vida sexual da mulher com câncer de mama. Vamos ver, Bettina, onde você está. Acho que agora a Bettina vai entrar. Nós estamos aguardando a Bettina, a doutora Bettina, que é mastologista. A Bettina entrou, mas não está aparecendo para nós. Aceita. Pronto. Opa! Oi! Olá! Boa noite. Boa noite, tudo bem? Agora sim, nos encontramos. E aí, Bettina, tranquilo dia, assim, correria? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo? Entre atender, dar uma aula, conversar um pouco, tudo tranquilo. Entre uma cirurgia, né? Hoje até não teve cirurgia, até nem posso falar nada que possa estar cansada, só atendi mesmo. Sim. Olha só, o pessoal está dizendo que tu é um anjo na vida delas. Bah. Olha só, que responsa, hein? Isso não é uma coisa simples. Mas o papel, eu acho, de uma médica como a doutora Bettina é ser tão cuidadosa que acaba e protetora de alguma maneira, né, Bettina? Que acaba sendo quase uma coisa angelical, sabe? Santificada e tal, porque é algo bem. Nós ficamos todas muito frágeis, né, nessa situação. Mas vou apresentar a doutora Bettina Volbrecht, é médica e mestre e doutora em gerontologia biomédica. É isso, né? Então, mestre e doutora em gerontologia biomédica, mestre em mastologia e professora da Escola de Medicina da PUC. É isso? É isso, é isso. É isso. Então, eu estava conversando esses dias com a doutora Bettina e, assim, era para falar sobre Outubro Rosa, câncer de mama e tal. E, de repente, ela comentou, pois tem a vida sexual das mulheres com câncer de mama. Eu disse, como assim vida sexual das mulheres com câncer de mama? E aí eu vi que eu estava falando de algo que era um mundo que eu não conheço, né? E eu pensei que quando a gente está doente, a gente quer melhorar, a gente não pensa em sexo, em prazer, a gente quer se curar, quer resolver, né? E aí foi que surgiu a ideia dessa live, de falar de um assunto que ele é muito... ele é tabu, né, Bettina? Como é que é isso, assim, para a maioria das mulheres que tu trata? Como é que tu lida com isso, com as pacientes? Bom, em primeiro lugar, queria agradecer o convite, né, Fátima? Acho que teu objetivo de conversar sobre assuntos, digamos assim, não tão comuns, é um objetivo, né, teu. Então, acho que essa live tem tudo a ver com isso, tá? Então, primeiro, eu queria te parabenizar e te agradecer o convite. É que, assim, falar de sexo não é fácil, né? Não. Não é fácil, enfim. Tu falou aí, enfim, minha titulação, eu fiz ginecologia obstetrícia primeiro e depois acabei me especializando em mama, hoje atendo basicamente só mastologia, então, assim, independente do que tu fizer ou do que tu tiver, falar de sexo é difícil, né? Quando a gente tá frágil, né? Quando a gente tem um diagnóstico de um câncer, fica mais difícil ainda, né? É o momento em que a gente tá precisando de ajuda, né? E quando a gente faz um diagnóstico de um câncer no órgão sexual, aí o degrau ainda sobe mais, né? Então, assim, isso independente. Claro,
a mama é o órgão sexual externo, feminino, não tem como não dizer isso, assim como o homem tem o pênis, a gente tem a mama, que é o que aparece, que é o órgão sexual, então toda vez em que a gente mexer com mama, a gente vai mexer com sexualidade, né? Uhum. Mas também os outros tipos de cânceres que mexem, desculpa, com órgãos sexuais, câncer de útero, câncer de ovário, câncer de vagina, de vulva, né? São todos que mexem com a sexualidade. Especificamente em mama, a gente tem toda a questão estética da mama, né? A mama, Uhum. no Brasil, especificamente, a gente tem uma valorização muito, né, na sexualidade da mama aparecer. Então, quando a gente começa no início assim, do tratamento, no início da conversa, para falar em cirurgia, para falar, a gente sempre vai estar mexendo com a sexualidade. Uhum. Então a gente tem que se questionar isso, né? Não tem, acho que quando a gente Uhum. opta por um tratamento e quando a gente vai tratar essas mulheres, a gente tem que lembrar disso, Uhum. né? É um momento muito delicado, né? E o que eu vejo, assim, o que acontece muito é que quando a paciente faz o diagnóstico de um câncer de mama, habitualmente ela tem muita ideia de se curar, né? Eu quero me curar, eu quero viver, eu quero me curar. E muitas vezes a gente, enfim, a gente tem dados, 90% das pacientes hoje que fazem diagnóstico de câncer de mama vão ficar vivas, né? noventa por Uhum. cento das pacientes a gente cura, né? Uhum. Então, assim, muitas vezes eu digo para os pacientes, olha, vocês vão passar por isso, ninguém, obviamente, quer ter um diagnóstico de um câncer de mama, mas vocês vão passar por isso, e a vida vai continuar depois, né? Uhum. Então, assim, esse olhar muito das pacientes que a gente chama os sobreviventes de câncer, né? Quem é que são os sobreviventes de câncer? O sobrevivente de câncer é quem faz um diagnóstico e depois vai seguir a vida, né? E Uhum. esse seguir a vida, esse ter qualidade de vida depois, é uma coisa muito importante para a paciente ficar bem, para a paciente não voltar a ter um problema, para a paciente recidivar. Isso tem diversos estudos que mostram isso. Uhum. E, Então, esse olhar de sexualidade a gente tem que ter, embora seja difícil em qualquer momento e seja difícil sempre para os médicos também, né? A gente, uhum. a gente também não está 100% preparado para isso. Como é que é isso? De não. Porque tu aprendeste toda uma técnica, tu tem toda a experiência, mas quando Não, é que essa questão da sexualidade entrou como um tema na relação médica-paciente? eu acho que tem que entrar muito quando a gente tem essa visão de qualidade de vida, né? Uhum. Então, assim, eu quero tratar minhas pacientes, óbvio que eu quero que elas fiquem vivas, óbvio que eu quero fazer todo o tratamento oncológico, né? Mas eu quero que elas tenham qualidade de vida depois. Então, eu acho que nesse olhar, e que é uma coisa que a gente fala muito hoje, é justamente essa questão de qualidade de vida depois. Então, enfim, tem que ter alguma sexualidade, né, depois. Uhum. Né? Quando tu fala em qualidade de vida, tu tá falando do que, assim, exatamente? Manter uma vida normal? A tese do meu mestrado foi qualidade de vida depois de câncer de mama. Ah, tá. E que qualidade de vida depois de câncer de mama? A gente tem estudos que mostram, assim, mulheres que ficam casadas, que ficam com seus companheiros, parecem ir melhor. Mulheres que se sentem amparadas pelas famílias, parecem ir melhor, né? Uhum. Mulheres que mantêm uma vida sexual ativa, parecem ir melhor. Então, assim, tem uma coisa de imunidade nisso, tem uma coisa de se sentir bem, né? Protegida com uma rede de apoio, né? De continuidade de vida. Por exemplo, assim, desculpa, uma coisa, por exemplo, muito pesquisada é sobre gravidez depois do câncer de mama, né? Bom, a Uhum. mulher teve um câncer de mama, ela pode engravidar depois. Por muito tempo se dizia não, teve um câncer de mama, não pode engravidar depois, porque é um boom hormonal, a mama vai, né? Hoje a gente já viu trabalhos que mostram o seguinte, que as mulheres que engravidam depois, até um pouco por esse mother feeling, essa coisa, parece que vão melhor. Claro que tem diversos vieses nesses estudos. Eu resolvi tossir agora.
Viu como não é fácil falar de sexo, entendeu? Mas vamos. Tu quer pegar um copo d'água aí, a gente espera. Já tô aqui, ó. Um café, na verdade, mas tudo bem. Tá. Tu toma café? Desculpa, gente, nós assim, ó. Tu toma café de noite, tu dorme? Não, mas dormir. Meu sonho é não dormir, Fátima, mas de vez em quando eu durmo, entendeu? Meu sonho é Essa não coisa, dormir. essas A gente perde bobagens, assim, de dormir, pra que dormir? Acho, Né? acho que a gente perde muito tempo dormindo, mas tudo bem, né? Tem que dormir. Enfim, então, assim, a gente vê que a gente tem trabalhos bem documentados sobre isso, que essa questão de se sentir viva, de querer continuar, parece que as pacientes realmente vão muito melhores, né? Então, Aham. quando a gente opta por uma técnica cirúrgica, especificamente, eu sou mastologista, eu sou cirurgiã, a gente tem que pensar nisso, né? A gente vai deixar uma cicatriz naquela paciente, né? O Dr. Frasson, que é um mastologista, enfim, meu professor, em quem eu me inspiro muito, ele sempre diz, aquela cirurgia é para sempre, aquela cicatriz é para sempre. Né? Aham. Então, Mas a maioria das mulheres já não fazem reconstrução. Há possibilidade, por exemplo, os planos de saúde cobrem a reconstrução, o próprio SUS cobre. Como é que funciona? todas as pacientes têm direito à reconstrução, direito, né? Isso independente de SUS, de convênio, enfim, todas têm esse direito. É um direito legal. É o direito legal. Reconstrução é reconstrução, como o próprio nome diz, né? Então, assim, eu quebro uma coisa, eu corto uma coisa, eu vou reconstruir, eu vou fazer de novo aquilo. Então, assim, nunca fica 100%, né? Aham. Então, vai ficar uma cicatriz. Eu quebro um vaso, eu colo ele, pode ser que fique muito perto do perfeito, mas vai mudar. Que Aham. especificamente para sexualidade, né? Por exemplo, eu corto um mamilo, eu mudo a sensibilidade do mamilo. Aquele mamilo Uhum. pode não mais responder da mesma maneira do ponto de vista sexual. A mulher pode perder a sensibilidade, né? Então, Uhum. chega aqui no meu consultório, depois do evento Angelina Jolie, Pois toda é, eu ia te perguntar. né? Sempre, assim, realmente é elas dizerem assim, não, eu quero tirar toda a minha mama. Não, dá para tirar toda a mama. Mas assim, tu vai tirar toda a mama, a gente corre mais riscos de perder sensibilidade, de não ter mais essa função sexual, né? Bom, pode até ficar ali uma prótese, ok? A gente tem muitas técnicas, a gente consegue, mas muitas vezes a gente perde isso do ponto de vista sexual. Então, É. isso assim, isso só falando de cirurgia, né, Fátima? Isso sem falar em todas as outras, os outros tratamentos, né, que também envolve, né? Porque câncer de mama, na grande maioria das vezes, é dependente de hormônios. Então, se tu tem um Aham. tumor que é dependente de hormônios, depois tu vai ter que usar um anti-hormônio. Então, tu vai acabar cortando mais efeito hormonal. Aham. Então, não tem como tu não, assim, é impossível tu achar que tu vai mexer na mama, vai fazer uma cirurgia e tu não vai Põe mexer na uma sensibilidade. prótese, e vai tudo bem, assim. É, Aham. Aham. Porque a gente sempre tem uma coisa mais da questão estética, né? Ah, eu vou ficar sem a mama, eu ponho prótese e eu resolvo, mas tem todo um dano emocional e físico também, né? Mas o físico, sim, mas tem um dano emocional muito profundo, né? Também, que e é até a porque, perda, assim, né? até, por exemplo, se tu olha os dados de estudos, especificamente de sexualidade em mulheres, pós-câncer de mama, raríssimas não vão se queixar de alguma coisa, né? Muda a vida sexual. Então, assim, muda a lubrificação vaginal, muda desejo. Não, claro que tem o período ali do tratamento, né? Mas depois a vida continua, né? Uhum. Eu tenho um exemplo dessa coisa de mastectomia, que é um exemplo meio forte, mas que eu costumo dar para os pacientes. Que é assim, bom, eu quero tirar toda a minha mama, eu quero tirar toda a minha mama e tal. Primeiro que tirar toda a mama não garante 100% que não vai ter câncer, mas enfim, diminui o risco, ok. Mas tu vai viver sem mama, né? Tu vai perder essa sensibilidade, tu vai viver sem mama. Então, assim, é a mesma coisa que tu me diz assim, eu nunca quero quebrar minha perna. Ok, nós Aham. podemos cortar tua perna fora,
para não quebrar. Pra Pois não é, quebrar. isso que a Mas tu vai Angelina. viver sem, tu entendeu? É mais ou menos nesse sentido. É um Sim. exemplo forte, mas te traz uma coisa concreta, assim, né? Uhum. Pois é, isso que tu fala, voltando para a questão da Angelina Jolie, né? Ela tinha problemas genéticos, né? E antes mesmo de ter o câncer, ela foi lá e tirou e colocou prótese. Isso não é uma medida radical? Não por causa, assim, é uma coisa individual, é uma decisão individual, óbvio, né? A Angelina Jolie tinha uma mutação genética, ela era mutada de BRCA1, ela tinha um risco muito grande de vir a ter um problema. Ela teve diversos familiares com quem ela conviveu, que tiveram uma história difícil. Habitualmente, esse tipo de tumor costuma ser um tumor muito mais agressivo, né? Então, enfim, é uma decisão, obviamente, muito pessoal. Tá? Ela tinha, Uhum. eu acho que a gente faz isso aqui no Brasil. Tem pacientes que estão muito motivadas para isso, e eu acho que tem indicação para isso, né? Tem paciente que Uhum. viver com o fantasma de que vai ter um câncer porque viu a mãe morrer de câncer, porque viu a tia morrer de câncer de ovário, é uma fantasia muito ruim e que também, se for pensar do ponto de vista sexual, também não adianta, né? Então, Uhum. toda vez que vai fazer exames, bom, aí 2 semanas, quando marca a mamografia, já enlouquece, né? Já enlouquece o país, Uhum. né? Uhum. Aí no dia que vai fazer, chega lá, enfim. Aí ainda tem que esperar sair o resultado, né? Sim. Aí ainda vai Uhum. na ginecologista, a ginecologista ainda manda para mastologista depois. É, eu sei. E daí, e daí a pessoa começa a enlouquecer nesse meio tempo. E daí não tem É. sexo também, entendeu? Porque mulher Não, enlouquece. pois é, como é que nessa tensão tu relaxa para fazer sexo? Não há como. Aí tu vai Então, fazer uma. esses tempos eu até fui ver uma live de eu tinha uma live que é como melhorar a vida sexual e tal. É uma ginecologista que eu gosto, uma pessoa que eu admiro e que estuda muito isso. E eu pensei, eu vou assistir. Vou assistir, mas pensei em medicina mulher, assim. Pensei, vou assistir isso aí. Aí ela começa me dizendo assim na live, não, porque a mulher é assim, tu tem que acordar de manhã, dar bom dia, no meio da manhã tu manda uma mensagem para ela, né? Ai, como é que você está, meu amor? Almoço no meio da Quem? tarde. A médica fazer isso? Não, o homem fazer isso pela mulher, Ah, o homem uma fazer isso. parceira, alguém fazer isso. No meio da tarde tu manda flores pra mulher e tal. Aí de noite vai rolar sexo, entendeu? Aí eu fiquei pensando assim, não, claro que ajuda tudo, mas também assim, a pessoa tem que estar bem, né? Se a mulher Pois não tá é, bem, se é ela não porque tá. não, porque se não era uma prática comum, fica uma coisa artificial Não também, adianta. sabe? Parece que está tendo uma despedida, parece, sabe? Ao contrário de ter, sei lá, eu já ficaria desconfiada, né? Mas eu estava vendo um dado aqui que 30, 40% das mulheres que tiveram câncer de mama trocaram de parceiro, né? E 20 a 30% tiveram alterações na vida sexual. Quando troca de parceiro, o que as mulheres falam sobre os parceiros? Como é que estão esses Ah, homens aí, hein? tem diversas histórias disso, né? É que assim, se as coisas já não estavam bem, né? Assim também acontece, as coisas já não estavam bem quando tu faz um diagnóstico, né? Quando tu vai ter que passar por um tratamento, muitas vezes acaba sendo o momento em que se consegue fazer essa ruptura, né? Que se consegue, Uhum. por exemplo, dizer assim, não, eu não quero, bom, ok, eu vou ter uma segunda chance de vida, algumas pacientes interpretam assim, ok, eu fiz um diagnóstico, agora eu vou. Então, assim, o que eu não quero mais na minha vida, Uhum. né? Tem mais do que uma paciente minha que já disse assim, olha, minha vida depois do câncer de mama melhorou. Eu deixei de me importar com coisas que eu me importava antes, né? Uhum. Eu consegui largar de um casamento que eu não conseguia, né? Uhum. Mas claro que tudo isso gera ansiedade e, de certa maneira, vai mexer com a imunidade. A gente sabe cada vez mais que a imunidade é muito importante na questão de combate do câncer, né? Por muitos anos a gente olhava o tumor, né? A gente olhava o tumor da paciente. Ah, essa paciente tem tal tumor, tem diversos tipos, diversas imunistoquímicas. Hoje a gente tem uma tendência de olhar também em que corpo está esse tumor,
O que né? Como tem é em que torno dele, né? a minha Uhum. avó, que não tinha nem nível, nem segundo grau, sempre dizia que a cabeça estava em cima por algum motivo, né? E eu acho que é uma sabedoria, enfim, simples dela do interior, mas ela me dizia isso, a cabeça está em cima por algum motivo, né? E claro, Aham. cabeça, emoção, controlar, né? As coisas e ter uma, então isso quando eu falo assim qualidade de vida é isso, a qualidade de vida para mim não pode ser não pode, né? Tu perguntou, tu dorme? Eu não gostaria de dormir, eu durmo às vezes, mas tem pessoas que gostam de dormir, entendeu? E ok, isso pode ser qualidade de vida, entendeu? O que é qualidade de vida, então? Porque tu diz assim, ó, as mulheres têm que ter qualidade de vida depois do câncer e também para evitar ou retardar, não é? O que é qualidade de vida? Eu, É uma das coisas. eu acho que é É. um conceito muito pessoal, né, Fátima? Acho que qualidade de vida é uma coisa muito pessoal. É tu te sentir bem no corpo que tu habita, né? Aham. Né? Tem pessoas. É que nem, por exemplo, assim, ah, sexo é só penetração. Não, não é só penetração, né? Tem pessoas que, ok, o sexo pode ser um carinho, o sexo pode ser um abraço, né? O Sim. sexo pode Aham. ser teu companheiro que tu tá há anos e que tu tá fazendo uma quimioterapia e que tu não tá num bom momento, te convidar para ir tomar um café, né? Te levar Sim. uma. Então, o que eu acho, assim, importante, e tem muito marido que fica, assim como a gente fala, bom, tem homem que larga, que cai fora, tem, tem muito marido, assim, que sempre que me marcou pela presença, entendeu? Né? Pela Uhum. presença de estar ali, não, eu tô contigo, nós já passamos, nós vamos passar por essa também, né? Sim. Então acho que, assim, esses tempos, não faz muito tempo agora, na verdade, há pouco tempo eu estava participando de uma outra live e o marido de uma paciente que faleceu, que teve uma lesão, o marido me mandou uma mensagem dizendo que queria me agradecer por todo o amor que eu dei para a mulher dele, tudo. E aqui ele era um cara muito parceiro dela, entendeu? Então assim, ele acompanhou ela até a morte e fez sexo com ela da maneira que dava. Exatamente. Tu sabe que tu estava falando sobre isso, e eu me lembro de um filme em que a mulher estava com câncer e o homem queria fazer sexo direto, assim. E todo mundo dizia, mas que barbaridade, ele não respeita e tal. E tinha um grupo, né, de mulheres que conversavam sobre isso, e a pessoa que monitorava esse grupo disse, não, ao contrário, ele tem interesse em ficar com ela porque ele a quer, não é ele a quer porque tem que isso, aquilo. Ele quer essa mulher. E isso é uma coisa de desejo por ela. Né? E esse desejo não pode ser um incômodo. É que é muito simples. Eu estou aqui teorizando, né? Mas assim, não focar na doença, como tu falaste, só, né? Mas também naquilo que tu sente, né? Porque eu estava vendo aqui um outro dado que 91% das mulheres têm alteração na autoestima. Então, a autoestima vai lá embaixo. Se o homem tem interesse sexual, a pessoa já sente o que eu tenho para dar, né? Se eu estou numa situação tão frágil assim, né? Olha que bonita, a Rosane Donai. Diz, esse é o meu marido, maravilhoso parceiro, enfrentou tudo comigo, que bacana. E a Raquel está dizendo, meu ex-parceiro esteve sempre do meu lado, depois de um tempo cada um seguiu sua vida. E como falo, sou uma pessoa melhor depois do câncer. Tem muita gente que vira a chave, né? Vira. Que tu tem alguma história assim de alguém que mudou muito? Sempre, eu não sei, eu sempre acho que muda para melhor. Sempre acho que a vida Aham. delas muda para melhor. Com algumas exceções, mas assim, eu acho que eu vou te dizer que se eu olhar assim para, enfim, para as pacientes que depositaram essa confiança em mim, enfim, eu sempre acho que a vida muda para melhor, né? Mas assim, eu não eu acho que o que é importante, né, para assim, mulheres que estão nos ouvindo, a gente não precisa esperar acontecer isso, né? Essa é uma Aham. ideia também, né? Bom,
não é aquilo, ninguém, né? Hoje tá mais fácil isso, mas assim, casou, não deu certo, enfim, às vezes não precisa esperar o câncer acontecer, né? Sim, aham. Então, mas é isso que a gente acaba percebendo, assim, né? Muitas vezes. Tem um psiquiatra que fez uma tese de doutorado conosco lá na PUC, que era muito interessante porque ele fazia o seguinte, ele era com as pacientes do SUS e qual era a tese dele? A paciente chegava com um nódulo de mama e ele entrevistava a mulher antes da gente biopsiar, antes da gente ver. Então, ele era psiquiatra, ele atendia 1 hora aquela paciente, antes da gente qualquer coisa. E ele elaborava pelo discurso dela, pela vida dela, pelo psiquê dela, se aquilo era um câncer ou não. E Só pelo quadro, sem pelo entrar na quadro, por questão. exemplo, eu me separei, meu marido me traía, eu não, né? Meu marido me traía, eu engoli isso por, sei lá, 3, 4, 5 anos. E aí ele, pelo discurso, ele fazia uma hipótese diagnóstica. Obviamente que, como tudo na Interessante. medicina, não é 100%, entendeu? Mas ele elaborava antes. Então, isso foi uma tese de doutorado e que ele depois apresentou na Argentina, enfim. E que realmente tem um fundo, entendeu? Tem um sofrimento, parece ter alguma coisa a ver com isso, né? Interessante. E só por o diagnóstico era só pelo relato, Pelo pela discurso. narrativa. É, claro que ele atendia só uma vez, ele sempre disse que eu devia fazer isso mais, mas pela questão também de funcionamento do SUS e tudo, não dava para fazer diferente, né? Uhum. Mas isso também se transpõe para o depois, né? Que é isso que eu te disse. Bom, quando eu estudei a questão de qualidade de vida, tu via muito isso, as pacientes que continuavam, que faziam, que fazem essa virada, né? E que se sentem apoiadas do ponto de vista sexual, do ponto de vista de família, do ponto de vista de amizades, muitas vezes, né? Elas vão melhor. Uhum. Elas vão melhor, Uhum. elas superam melhor tudo e elas vão melhor, né? Uhum. Então, Isso é muito importante, né? Estar acompanhado, eu acho que em qualquer situação, né? é. Mas nessa situação tão definidora, assim, do futuro, é bem complicado. Como é que funciona as próteses, né? Tu tem uma frase que eu adorei. As brasileiras ou têm prótese ou vão colocar prótese. Como é que é isso e como funciona? Nós somos o segundo país no mundo que mais utiliza a prótese, né? E só os Estados Unidos em primeiro lugar. E a prótese, ela tem algum problema com a questão do câncer? Assim, especificamente, a gente não pode. Dia 14 de outubro de 2021, não existe nenhum estudo científico que tenha associado o uso de prótese de silicone com câncer de mama, tá? Então, a gente não pode contraindicar a colocação de prótese em mulheres do ponto de vista estético, tá? Existe Uhum. o raríssimo que teve na mídia há 2 anos atrás, mas enfim, que é um tipo de linfoma associado com a prótese de silicone. Normalmente tu tira a prótese, tira a cápsula e a paciente está tratada. Mas isso é uma coisa rara, tem em torno de 400 casos descritos no mundo. Então, assim, a gente usa prótese para fazer reconstrução. Cada vez mais a gente reconstrói com prótese. Antigamente se reconstruía mais com o próprio tecido da mulher, né? Se faziam cirurgias grandes, se tiravam retalhos abdominais, retalhos das costas. Hoje é muito mais raro a gente fazer isso. A gente tem as próteses e que nos dão bons resultados. Então não tem associação. Tem inclusive estudos que mostram que mulheres que colocam prótese de silicone do ponto de vista estético fazem diagnóstico antes, ou seja, fazem diagnóstico de lesões Uhum. menores de câncer de mama. Isso tem Uhum. diversos vieses, né, Fátima? Porque uma mulher que bota prótese normalmente é uma mulher que se olha mais no espelho, é uma mulher que mostra a mama para suas amigas, né? Então, assim, Aham. acaba se vendo mais, se olhando mais, que não deixa de ser uma questão de autoexame, né? Então, assim, Uhum. e tem a coisa que, sim, dependendo, né, da onde coloca a prótese, enfim, atrás do músculo, na frente do músculo, enfim, mas empurra a glândula, tem uma coisa mecânica, né? Então, tu empurra a glândula para frente e aí, com isso, tu acaba
podendo eventualmente palpar mais fácil um nódulo de mama, tá? Então não Uhum. dá para contraindicar. Do ponto de vista de imagem, a gente melhorou muito, a gente se especializou para ver mamas com próteses, né? O que acontece às vezes, assim, mamografia é o que a gente tem de melhor para fazer diagnóstico, às vezes a gente tem que pedir uma ultrassonografia. E em mulheres que têm próteses, algumas vezes a gente acaba tendo que fazer uma ressonância de mama, né? Uhum. Porque para poder enxergar bem a prótese, ver a integridade da prótese. Então, no Uhum. Brasil, assim, eu realmente brinco com essa frase: tem dois tipos de mulheres, que têm próteses que vão E colocar, as né? que vão colocar a prótese, É, né? tem agora uma nova onda, assim, que é um pouco a questão de ter mamas menores, uma coisa nova de imagem, né? Tem uma questão um pouco muito voltada para essa questão de uma alimentação mais saudável, de não ter nenhuma coisa externa. Então tem uma nova onda aí, né? Sim. Quando eu fui para a Itália, quando cheguei na Itália, assim, eu me choquei muito porque elas não botavam prótese. Elas eram todas, são, na grande maioria, muito magras, as italianas, aquelas, né, são magras, assim, e umas mamas pequenas, e eu pensava, não, ó, vão colocar prótese, né? Porque para mim era um conceito muito assim, tem que colocar prótese. E Uhum. realmente elas não colocavam, né? E a gente, não sei, de alguma maneira, a gente sempre acaba indo atrás da Europa. A gente leva um tempo, É, mas a gente. Então hoje eu vejo um pouco mais essa tendência nas pacientes. Ah, eu não uhum. quero, sabe assim? Eu acho que é uma coisa um pouco nova, de um ano, dois para cá, que tem um pouco esse olhar de não querer botar um corpo estranho. Sim. Ter uma vida mais saudável, mais natural, né? Mais despojada, né? É. E tem É por uma isso que pergunta. diz a nova geração, assim, a nova geração é para viver até 110, 115 anos, né? Esses Uhum. dias eu fui buscar meu filho no taekwondo e aí entrou os guri, a gente se divide nas mães para buscar as crianças e daí o Dani entrou com os dois amigos e aí saí do consultório, aquele negócio, daí eu falei para eles, próxima vez nós vamos combinar, vamos todo mundo pro McDonald's. Eu vim buscar você, nós vamos pro McDonald's. Eles têm 6, 7 anos, né? E aí eles disseram, não, a gente quer ir comer sushi. E eu, como sushi? Entendeu? Eu como Pô, sushi. McDonald's é que é bom, E o guri. McDonald's, eu, tipo assim, me sentia ó, entendeu? E eu, pô, daí aí não, Pô, mas, uma mãe dizendo isso é um absurdo. mas é uma nova visão, entendeu? Então, assim, Claro. eles têm uma nova visão disso, né? De ter uma coisa mais natural, de talvez. E eu vejo um pouco isso na questão da mama, entendeu? Assim, não, ok, essa é a mama, vamos fazer o que eu quero ficar com a minha mama, então. Claro, é um exemplo, Agora, mas. Betina, tem uma coisa que é as causas do câncer, antes de chegar ao sexo, antes de ir para a cama, as causas do câncer de mama. Assim, as mais comuns, fala-se em álcool, em alimentação, O, atividades prin- físicas. Bom, o principal fator de risco para ter câncer de mama é ser mulher, tá? Ah, tá. Uhum. A gente diagnostica 100 mulheres para um homem, tá? Então, o principal fator de risco para ter câncer de mama é ser mulher. Por que eu acho importante esse conceito? Porque fica muito nessa coisa que a gente acabou de falar, de Angelina Jolie, mas assim, 75% dos cânceres de mama que foram diagnosticados ano passado não eram por causas genéticas. Não é uma herança genética, né? Uhum, Em torno interessante. de 15, 20% vai ser por uma coisa genética. Então, o que, que tem? Esses 80%, 75%, 80%, são coisas que acontecem ao longo da vida, né? Então, assim, para câncer de mama, tem coisas que não tem como a gente mudar, ou enfim, tem, mas né, são coisas que acontecem na vida, que é, teoricamente, assim, quanto mais filhos, isso é estatístico, quanto mais filhos se tem, quanto mais cedo se tem os filhos, então, teoricamente, antes dos 30 anos, quanto Uhum, mais tempo se amamenta, menor é teu risco para ter câncer de mama. uhum, Quanto menos filhos se tem, mulheres que não têm filhos, né? Mulheres que não amamentam têm um risco maior, né? uhum. Se a gente compara a população dos Estados Unidos com a África, a gente tem muito mais câncer de mama nos Estados Unidos.
Se a gente compara as baianas conosco, as gaúchas, nós temos muito mais câncer de mama que elas. Tem coisas da vida reprodutiva, então, que é isso, entendeu? Ter mais filhos, amamentar mais, isso são Uhum. algumas coisas. E aí tem coisas também, assim, bem documentadas hoje, que são muito importantes, que é a questão da atividade física, tá? Sim, parece que mulheres com atividade física regular, teoricamente a gente considera isso 150 minutos por semana, então a gente considera uma mulher ativa, tá? Então, sei lá, correr, fazer ginástica, jogar tênis, enfim, Caminhar também, né? caminhar 150 minutos. Então, eu digo assim para as pacientes, ó, 30 minutos por dia, segunda, terça, quarta e quinta e sexta. Sábado e domingo pode folgar, né? 30 Uhum. minutos por dia tem que conseguir, né? Ou faz 3 vezes por semana, 50 minutos. Então, isso sim, Uhum. manter o peso corporal adequado. Isso parece muito importante, assim, muito nas mulheres depois da menopausa. Porque o estrogênio, que é um dos hormônios que, vamos dizer, pode servir de adubo para o câncer de mama, ele fica na sua forma ativa no tecido, na gordura. Né? Quando a mulher deixa de ter a função do ovário, a gordura na mama, desculpa, a gordura no corpo vai ter esse hormônio. Então, quando você tem mais gordura, teoricamente, tu tem um risco um pouco maior, tá? Uhum. O Uhum. alcoolismo, tá? Então, a ingesta de álcool diariamente também, né? O fato, claro, então, assim, a gente resolveu As estudar, ter mulheres menos estão filhos. bebendo mais? As mulheres estão bebendo mais, estão fumando mais. É, fumando também? Sim. Aham, Se tu comparar mulheres com mulheres de décadas, sim. Né? Porcentagem, a gente fuma mais e a gente bebe mais. aham. As Isso. mulheres bebem mais para O não precisar cigarro, ele é um comer. pouco. O cigarro. Tem alguns estudos que mostrou um fator de risco para câncer de mama, tem alguns que até não mostram. Então, o cigarro não é uma coisa que eu possa dizer assim para mama, né? Cigarro aumenta câncer de, enfim, bexiga, câncer Sim. de boca, enfim, todos, pulmão, né? Mas para mama é uma coisa um pouco controversa, mas o alcoolismo, sim. Então, ser sedentária aumenta o risco. E aí tem as Uhum. coisas que são as coisas hereditárias, né? Daí sim, se tu tem uma mutação genética, né? Então, Uhum. basicamente, tu vai me dizer assim, o que eu posso fazer para não ter câncer de mama? Tu tem que ter atividade física, manter o peso corporal adequado e ter uma vida legal, assim, não se estressar, entendeu? Ter um companheiro Ah, tá. legal. Onde? Para onde que eu vou? Qual é o país? Que país que funciona esse lance? Só isso, entendeu? Não, porque eu estava vendo aqui que as africanas e as índias, as mulheres índias e as mulheres africanas, praticamente comparado com as europeias e tal, e as latino-americanas, as europeias, principalmente, têm mais, menos, não têm praticamente câncer de mama. É, as populações indígenas já foram muito estudadas, né? Aqui no Brasil, tem estudos muito grandes nisso, e realmente as índias não parecem, as índias não têm câncer de mama. Aí tem Que várias inter... coisas, né? Elas têm mais filhos, elas amamentam mais tempo, elas têm uma vida muito mais natural, né? Elas, não sei, acho que se estressam menos, não sei. Eu acho que sim. Agora, por isso que eu falei que país é esse em que a gente, por exemplo, a Cleusa está perguntando. E as emoções, como é que ficam? As emoções que a gente acaba falando muito nessa questão de imunidade, né? Que é muito olhar para isso, que esse olhar que a gente tenta ter muito mais hoje, que é olhar o corpo que habita esse tumor, né? Então, assim, Aham, como é que tá esse corpo, né? Como é que tá essa imunidade? Claro que toda regra tem exceção, né? Eu também sempre digo, na uhum, medicina e no amor, nem sempre, nem nunca, né? Então, assim, já uhum. tive paciente que eu dei diagnóstico de câncer de mama e ela me disse assim, eu que tomo suco verde todos os dias, e vou Mas todos os isso. dias no parcão, né? Então, Aham, aham. também É, acontece, né? é, Mas assim, a gente, assim, o ideal é que a gente tenha a vida o mais saudável possível, né? Que a gente não sim. estresse, que a gente, enfim, esse A nós, parece ser o ideal. nós entrevistamos várias mulheres, uma de 38 com câncer, que está no processo, e uma de 62.
E em comum, ambas tinham uma qualidade de vida fantástica. E aí uma falou para o médico, tá, mas e essa vida que eu tenho, super regrada e tal, e ele disse, isso vai te ajudar a passar pelo câncer, né? Se não tivesse essa qualidade de vida, seria muito pior, né? Não, Ser ativo, né, Fátima? Por exemplo, tu manter, tu fazer atividade, tu te manter ativo, as pessoas elas vão melhor. Hoje tem uma grande, assim, inclusive enquanto estiver fazendo quimioterapia, enquanto estiver fazendo radioterapia, a gente incentiva que tente manter uma atividade física. sim, uhum. Regular, assim, né? Claro, dentro Uhum. da idade, óbvio, mas que sim. Aham. Como é que tu acha que vai ser o futuro? Ó, a Elisa Córdova está perguntando se tu recomenda mastectomia para quem não tem filhos e não pretende ter. É, depende muito da história, Sim. depende muito da história Uhum. de mama, tem que ver se tem, enfim, se tem fator de risco maior ou não. Mas a questão de fazer uma mastectomia, a questão de tirar toda a mama, é uma questão muito séria, né? Eu acho que é uma decisão muito séria, porque não tem como voltar atrás, né? Às vezes, se a gente nota uma certa insegurança na paciente, eu tenho uma tendência a fazer o menos. Ok, vamos fazer o que dá, o que nós temos que fazer, vamos. E, porque assim, depois que tu tirou a mama da paciente, tu não bota Não mais tem ela de, volta, né? Ah, interessante. Aham. entendeu? Sim. Então, bom, a gente pode botar uma prótese, a prótese pode não ficar bem, pode encapsular, pode até perder a prótese. O corpo pode rejeitar Aham. e tu mama. Então, essa decisão de fazer uma mastectomia é uma decisão que, dentro do possível, ela tem que ser muito bem elaborada, né? Não é uma decisão, Uhum. vejo isso, então, não é uma decisão fácil, digamos assim. Aham. É. A Andressa está contando aqui que não é simples uma mastectomia, nem para dormir mais, não é mais igual, né? Que a vida muda muito, né? Mas sim, porque é um processo muito agressivo tudo isso, né? Porque tem todo o tratamento que deixa as mulheres muito, muito exaustas, muito assustadas também, né? E tu tá sempre à espreita de que algo, de que vou ter câncer, não vou ter câncer, né? É uma coisa bem, bem complicada. Então, o que a autoimagem muda muito, né? Como é que funciona isso? As mulheres se acham mais feias, acham que. Tratamento é difícil, né? Claro, agora a gente, durante o tratamento, se tiver que fazer todo, vamos dizer assim, faz cirurgia, faz químio e faz rádio, vamos dizer assim, depois ainda uma hormonioterapia, vamos dizer, tem que fazer o pacote completo para ficar curada. Não é um pacote fácil, né? Aham, Primeiro que tu mexe na mama, que é um órgão sexual. Dois, tu perde o cabelo. Hoje em dia, já, como eu disse, os oncologistas já estão começando a evoluir, já estamos com algumas coisas novas. Tem a questão da touca, né? Que consegue, em algumas mulheres, preservar o cabelo, não ter uma queda total, né? O cabelo mexe muito, né? Eu tenho uma história que eu acho interessantíssima, porque tem dessa coisa de companheiro, de parceiro. Daí ela me perguntou, vai cair o meu cabelo ou não? Não, vai cair teu cabelo, bomba, vai cair o cabelo, tá? Vou ficar assim, vai cair todo o cabelo. Daí, choro, aquela coisa, eu fiquei. Daí o marido disse pra ela, até não sei se ela não tá aí, mas aí ela disse, o marido disse pra ela assim, mas tu nunca gostou do teu cabelo? Tu sempre, aham. era sempre um choro. Sim, mas eu quero ter meu cabelo, né? Tipo assim, Sim. né? Eu posso não gostar, mas ele é o meu cabelo, né? Né? Então, assim, Aham. ela já tá com o cabelo comprido e já tá tudo bem de novo, mas eu sempre olho. E é um casal que se dá bem e tudo. E na verdade, o que acontece? Naquela frase, ele tentou ajudar ela, entendeu? Assim, Uhum.
Ele tentou ajudar ela, né? E tu não tu vai perder uma coisa que depois vai voltar, mas uma coisa que tu nem gosta tanto, né? E o cabelo, Aham. uma coisa, isso também eu li um tempo e daí eu comecei a entender até um pouco melhor isso, que é assim, ó. Bom, tu faz diagnóstico de uma doença, enfim, tu tem um HIV, tu faz um diagnóstico de uma doença, tu conta para quem tu quiser, né? Tu sai na rua, pô, tem diagnóstico de um HIV, teoricamente tu vai tratar, não é uma doença que tem cura até hoje, mas tu vai contar para quem tu quiser, né? Quando tu tá fazendo quimioterapia e tu perde o cabelo, todo mundo vai ver, né? Claro, tem Sim. não sei o quê, mas enfim, nenhuma, né? E aí como ela disse assim, daí tu tá no elevador, aí o pessoal não quer te olhar, mas tu não sabe se te olha, se não te olha, né? Aí tu bota Uhum. sai com o lenço, a vizinha da frente, e tu nem quer contar pra vizinha que tu tá doente. Então, Uhum. ele te diz que tu tá doente, né? E isso é uma coisa forte, isso mexe com a autoestima, né? Uhum. Bom, aí depois o cabelo volta, enfim, volta de um jeito, volta do outro, uns volta melhor, uns volta pior, umas dizem que até o cabelo ficou melhor, então tudo bem. Uhum. Uhum. Assim, como tudo na vida, a gente sempre pode olhar, né? O copo meio cheio, o copo meio vazio. É, é. Tu falaste muito dos homens, né? Os homens pressionam as mulheres para pôr silicone depois, porque aí tem uma coisa do ponto de vista sexual, da sensualidade do É uma seio e tal. relativa, né? Eu já, assim, é muito relativo isso, é uma questão de construção de casal, né? Tem homens que vibram, por exemplo, a mulher tinha uma mama pequena e acaba ficando com uma mama grande. Eu já vi marido que ficou feliz, achou até eu, né? Uhum. Uma mama um volume maior, né? Essa coisa. Já vi homem que ficou feliz, né? Eu sempre tento mostrar o copo meio cheio, então, né? Se a gente tira todo, se tem que tirar toda a mama porque o tumor é grande, porque é alto risco, tem que colocar. Teoricamente, tu bota uma prótese atrás do músculo, a prótese só vai subir, não cai mais. Então, assim, tem coisas Uhum. bem, né? Tem que, Uhum. né? A gente tem que tentar olhar o lado bom disso, assim. Sim, e tu falaste assim que os homens, se eles dão mais atenção para a mulher nesse período, isso é legal e tal. Mas independente dele dar ou dos familiares e tal, o que que uma mulher pode. Tem grupos de mulheres grupos de apoio de mulheres com câncer de mama, né? Claro, que se encontram para falar. Uma coisa que a mídia, isso eu acho uma coisa que ajudou muito, assim, né? Tem muito grupo de apoio, né? Tem projetos, tem ONGs muito legais, né? Tem coisas sérias. A questão de tu ser exemplo, né? Tem paciente que se fortalece muito nisso também, né? Ah, eu passei isso, daí poder ajudar outras mulheres. Também é uma maneira de ter prazer, né? Por exemplo, Uhum, uhum, lá na PUC a gente tinha um grupo de voluntariados que tinha uma senhora que tinha mais de 80 anos e ela nunca faltava o grupo de voluntariado. Agora, aí veio a pandemia e aquela coisa de novo, ela foi uma das primeiras pacientes operadas no hospital, então ela tinha uma gratidão por aquilo, sabe? E quando uhum. acabou, ela realmente é uma pessoa que se sentiu perdida, porque ela perdeu aquilo que para ela era uma fonte total de prazer. E toda terça-feira lá no ambulatório, falar com outras, sabe? Sim. Ela é uma coisa, a gente E brincava, a uma gente coisa de vida, né? De estar vida. junto. Claro, Aham. tem as coisas ruins, né? Porque sempre tem uma história ruim para contar, né? Daí, porque a fulana Uhum. ter doença, a ciclana voltou a ter doença, daí volta a ter um medo, né? Porque a minha amiga do meu grupo tá com uma doença óssea, né? Cada câncer é um câncer, cada mulher vai reagir de uma maneira, cada corpo é um corpo, né? Então, assim, Uhum. cara, eu, do modo geral, eu acho que os grupos se ajudam, mas Aham. cuidado também, né? Eu às vezes digo assim, Agora, gravidez e câncer, todo mundo tem uma história triste para contar, né? Agora tem o Covid sim, também. sim, exato. Tu falaste assim da atenção do pessoal em volta, mas as mulheres, elas podem. Porque vocês sugerem coisas do tipo entrar num grupo de dança, ou seja, fazer algo ligado
a arte, a vida, né? De não ficar. Eu estou doente, mas eu não vou morrer antes do tempo, né? Eu tenho que viver enquanto eu estou vivendo, né? E fica muito sempre uma preocupação, me parece, com a estética, que é pesado, é muito pesado. É o lenço, é a peruca, e, de repente as mulheres poderem buscar coisas que deixem elas mais leves, né? Eu Fazer um curso de teatro, dramatizar até a própria doença, os sentimentos, né? Isso é isso que eu penso muito em qualidade de vida, assim, né? Claro, a gente começou falando de sexo, mas eu acho que isso é uma coisa pessoal, isso é a história da pessoa, né? Uhum, E a pessoa tem que encontrar ali, ela tem que ver o que eu gosto de fazer, né? O que eu uhum, quis fazer. E também isso, eu faço um diagnóstico de câncer, ela diz assim, olha, eu sempre quis fazer um curso de pintura, e aí a pessoa vai lá e faz, e gosta, e uhum, se identifica. uhum, Então, às vezes é ressignificar aquele momento, né? uhum. Tu Então, sabe, Betina, que tem me contaram uma história de uma mulher que já não tem mais saída para o câncer, né? E ela resolveu fazer uma coisa que ela sempre sonhou fazer, que era pegar o carro e conhecer o Brasil, andar de carro até o último dia, assim, sabe? É, e, e é interessante porque aquilo que a gente falou, né? Virar a chave. Por que esperar para virar a chave? Por que esperar uma doença, né? Porque ela poderia ter feito antes, mas a gente sempre acha que é eterno, né? Então, que nada vai acontecer e tal. Olha, a Serli aqui está dizendo: eu estou fazendo dança do ventre. Olha que bacana. É isso. É ligar-se à vida, né? é ligar, é fazer alguma coisa que gosta, né? E que vai dar prazer, entendeu? Assim, Uhum. sexo a gente pode também traduzir como prazer, né? Exato. O prazer tem um erotismo todo nessa coisa, né? Enfim. Mas é claro que a gente tem que tratar a paciente, ela tem que ficar curada, assim, tem que ficar Sim, bem sim, sim. fazer aquilo, né? Aham, Às vezes tem paciente, aham. por exemplo, que gosta muito de viajar e que me diz assim, agora a pandemia, enfim, mas às vezes ela me diz, tudo bem, eu faço a cirurgia, daí eu faço a quimio, mas antes de começar a rádio eu preciso viajar. Eu digo, ok, tu entendeu? Porque assim, tá, teoricamente tem que começar a rádio 6 semanas depois, bom, mas se for 7 e a pessoa estiver bem, será que não é melhor? A gente não Uhum, tem essas respostas, né? uhum, Médico não tem tudo isso. A gente tem os protocolos, foi feito assim, né? É que nem, por exemplo, usa antibiótico 7 dias. Por que era 7 dias? Porque antigamente o grande chefe do round, ele ia uma vez por semana. Ele ia toda segunda. Então ficou 7 dias. Ah, mas e se eu usar 5? Olha, talvez se usar 5 vai funcionar, mas sempre se usou 7, entendeu? que Então, loucura isso. a medicina, sabe, é que às vezes a medicina, ela é uma arte e que não é exata, entendeu? Uhum. Eu vejo muito, às vezes eu pergunto, com o que tu trabalha? Às vezes, eu vejo muito, elas querem tratar o câncer como elas trabalham, né? Isso é uma coisa muito comum. Por exemplo, assim, Como assim? Explica melhor. as engenheiras são super exatas, né? Ah, entendi. Exato. Tá, mas e se eu fizer isso, isso e isso, qual é a minha porcentagem de cura? Qual é o meu número de não sei o quê, né? Aham, As aham. jornalistas, a gente tem que cuidar como é que fala, porque elas ficam sabendo. Mas Essas jornalistas, vou te contar, é um problema, viu? então, né, ela tem muita coisa, assim, né? Por exemplo, as professoras, né? As professoras, elas gostam tudo muito organizado. Tá, mas daí então, mas se tu fizer um quadrinho para elas, escrever para elas, tu faz isso, depois tu faz isso, depois, sabe? Cada um tem o seu jeito de lidar com a. Tá lidando com a doença, muito como tu lida com a vida, né? Essa Aham, aham. Tu não vai ser diferente, né? não é diferente, Aham, não vai ser diferente. Tu vai lidar com a doença muito como tu lida com a vida e como tu levou a vida até ali. O que realmente aham. é que as pacientes
conseguem fazer uma virada, na grande maioria das vezes, elas fazem uma virada para uma vida melhor. Uhum. Qual é a relação mais difícil quando a mulher está com o marido ou com os filhos? Porque tem uma coisa de, né, uma proximidade com a ideia de morte. Oi? E os normalmente se quer muito proteger. Aham. Né? Tem mulher que não quer contar para os filhos, né? Filhos que moram longe, sempre é um drama, né? Ah, meu filho mora nos Estados Unidos, meu filho mora, eu não quero falar para ele. Tem mulher, eu já fiz cirurgia em paciente que não contou para os filhos, né? Que só contou quando foi Aham. tal. Depois que deu certo, não E deu tudo bem. a família tem que saber. Eu não opero, né? Não dá pra gente fazer o tratamento sem que ninguém da família saiba. Obviamente que já teve mulher que já me disse assim, não, eu vou, me interno, quando eu der alta eu chamo meu Uber, vou pra casa, vai ter uma cuidadora, né? Porque tem muito essa coisa da mulher com câncer de mama, ela tem um pouco esse perfil de eu me viro, eu faço, eu sou eu, Mas entendeu? tem um sentimento também de fracasso, uma culpa por não ter Ah, dado certo. é, é. É. Tem que encontrar um culpado, né? Cortou um pouquinho, como é que é? De uma maneira geral, a gente quer encontrar um culpado para a doença, Uhum, encontrar uma culpa, mas eu vou dizer que para câncer de mama, na grande maioria das vezes, a gente não vai encontrar um culpado. uhum, Tem que uhum. tratar, entendeu? E tocar para frente, né? Eu estou falando isso, mas eu estou só falando. Não é mole, não. Tem, óbvio. Falar é, Aham, falar é fácil. aham. Olha só, eu acho que adorei, viu? Não sei se tu quer ficar mais um pouco, a gente tem mais umas 2 horas. Não, 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 não. Aí nós já vamos trocar receita. Receitas eróticas para lidar com Não, a situação. tem. Se tivesse, a gente até dava, entendeu? Mas Bah, é mesmo. Uhum. se fosse tão fácil, enfim. É muito mais fácil também, tem isso, né? Às vezes é muito mais fácil tu prescrever um remédio do que tu falar sobre isso. É, sim. Mas olha, eu acho que a gente falou de uma maneira leve, né? Porque nós estávamos preocupadas, assim, puxa, como a gente vai falar disso, sexo e tal. E, e é falando que as coisas ficam mais leves, né? Contando, falando do que tu sente em relação à, à doença, a essa vontade de ser curada, mas ser curada tendo uma vida legal, né? E não ficar presa na falta, na doença, né? A doença é uma espécie de falta também, né? E muito legal. Queria te agradecer. Vamos fechar 1 hora. Hoje disse que era só meia hora ainda. A Betina disse, olha aqui, eu acho que meia hora tá bom. Eu disse, vamos sentir, se a gente achar que não tá bom, a gente diz, gente, então tá e tal. Mas olha, eu acho que estamos fechando ali, 1 hora no taco. Daqui a pouco tá aqui porta aí. Aham. Querida, muito obrigada. Quem quiser mandar pergunta, depois eu encaminho para a doutora Betina. E olha, foi um enorme prazer, achei muito legal nós falarmos sobre esse assunto e tomara que a gente tenha ajudado as mulheres que entraram aqui e tal, tá? Valeu. Tá bom? Beijo. Obrigada. Beijo. Obrigada, eu que agradeço. Tchau, tchau.